Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 8 de abril de 2018. Quero que Deus abençoe quem atirou no meu filho, parte 01. Juan Arias escreveu para o jornal El País no dia 16 de fevereiro de 2018, sempre me impressionaram as mães pobres das favelas do Rio que acabam perdoando os assassinos dos seus filhos. É verdade que o perdão aos inimigos é o ato mais sublime de amor, mas não é fácil ser capaz de tanto. Entre essas mães, Guania Moraes, que dias atrás teve que enterrar seu filho de 13 anos atingido por uma bala perdida, foi ainda mais longe. Diante do cadáver do pequeno Jeremias, chegou a confessar em voz alta: quero que Deus abençoe quem atirou no meu filho. E acrescentou: estou feliz porque sei que ele está perto de Deus. São palavras graves nos lábios de uma mãe diante do filho morto. Palavras que já vi criticadas por algum especialista em teologia que as taxou de alienação religiosa. São intelectuais incapazes de interpretar os mecanismos de defesa de uma mulher simples no paroxismo da sua dor de mãe ao perder um filho violentamente. Será que preferiam vê-la se retorcendo em uma cena teatral, derramando rios de lágrimas e amaldiçoando a Deus por não ter salvado o seu filho inocente? Todos temos o direito de procurar, nos momentos de dor extrema, algo que nos impeça de enlouquecer. Se essa mãe foi amparada nesse momento por sua fé religiosa, ninguém tem o direito de condená-la. A mãe do pequeno Jeremias, um jovem que no inverno da favela sonhava com um futuro melhor preparando-se para ser pastor evangélico, estava orgulhosa daquela possibilidade para seu filho, melhor do que se acabasse tentado pelas sereias dos traficantes de drogas. Já ouvi mães dessas favelas dizerem: prefiro meu filho morto que bandido. Ninguém deve se arvorar no direito de julgar o coração de uma mãe quando sonha com o futuro do fruto de seu ventre. Esse é um sacrário inviolável. Existe a fé do teólogo e a fé das pessoas simples. Estudei teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, o Centro Internacional dos Jesuítas, que propunha uma visão moderna da religião. Quem, entretanto, me ensinou a fé vivida, sem complicações teológicas, foi a atitude da minha mãe perante sua filha morta aos 41 anos, vítima de um câncer, e que deixava 5 filhos pequenos. Minha mãe era professora primária na Espanha, e toda a vida optou por ensinar naqueles lugares aonde o governo não obrigava os professores a irem, por serem perigosos ou difíceis de viver. Ao se despedir da sua filha, antes de fechar o ataúde, beijou-a na testa e, sem derramar uma lágrima, lhe disse: espere por mim. Eu sou a mais velha daqui e serei a primeira a reencontrá-la. Um familiar se aproximou com um copo de água e um comprimido de Valium. Minha mãe lhe disse: Serena, não é preciso, minha fé me sustenta. Confesso que preferi sempre aquela fé simples à de meus estudos acadêmicos de teologia. Juan Arias fala em perdão e fé. Nessa primeira crônica do Amanhecer vamos analisar o perdão sob a ótica espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca uma mensagem do apóstolo Paulo onde ele diz: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, perdoar aos amigos é dar prova de amizade, perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação.
Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina? Se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para ser desindulgentes, e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente o ofendido, em certa circunstância. Quem sabe se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento? Se dependeu de vós impedir as consequências, e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta, e, nesse caso, maior o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário eu o perdoo, enquanto o que, interiormente, experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem perdoo, e acrescentam mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências, sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas, o rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Perdoar faz bem para o corpo e para a alma. Todos nós almejamos a felicidade e para ser feliz é necessário viver em harmonia buscando a paz interior. Para isso é necessário manter a consciência tranquila e o coração livre de sentimentos negativos como o ódio, o rancor, a mágoa. Além de tudo, estudos científicos comprovam que o aparecimento de certas doenças físicas podem estar relacionadas ao sentimento humano. Nossos pensamentos funcionam como emissores e receptores de energia. Se alimentamos o egoísmo, o ódio, o orgulho e o rancor, certamente atraímos energias maléficas para o nosso corpo e o nosso espírito, abrimos portas aos obsessores. O perdão sincero é capaz de proporcionar aquilo que chamamos de paz de espírito, ou seja, nos garante a consciência tranquila, livre de paixões nocivas, consequentemente diminuímos o risco de doenças. Mas o perdão também é importante para aquele que é perdoado. Todos nós somos espíritos em evolução e na busca pela perfeição cometemos erros. Há de se considerar que o erro é necessário para o nosso aprendizado. Nem sempre a intenção do ofensor é nos prejudicar e é necessário dar a ele uma nova oportunidade, assim como a providência divina proporciona a todos nós, cada vez que reencarnamos. Onde estaria a justiça de Deus se não houvesse uma chance de correção? Às vezes, o peso da culpa é muito maior que o ato praticado. A própria consciência nos cobra a regeneração diante das falhas. É possível perdoar no plano espiritual? Sem dúvidas. Existem vários registros de reconciliação na erraticidade, contudo, os próprios espíritos envolvidos sentem a necessidade de estagiar em uma nova existência, a fim de cultivar o amor entre si.
Este fato pode explicar alguns casos onde há relações conturbadas entre pais e filhos, marido e mulher, irmãos, onde esses indivíduos manifestam uma repulsa mútua, aparentemente inexplicável. É natural que renasçam todos no mesmo seio familiar, para que aprendam a desenvolver o amor e o respeito. Em algumas situações, as desavenças se arrastam por várias existências, o que acaba causando grande sofrimento em ambas as partes. Geralmente nesses casos desenvolve-se uma relação de obsessão recíproca, acometendo tanto os espíritos encarnados quanto os desencarnados. É preciso entender que nossos inimigos não desaparecem com a morte, portanto, não há tempo a perder quando o assunto é perdoar. Quanto mais cedo entendermos esse mecanismo, menos dolorosos serão os nossos débitos. Perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece os bons desejos, porque, provavelmente, amanhã, o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás, ao redor de ti, senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da inútil lamentação, afirma o Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier na mensagem Perdoa Agora do livro Assim Vencerás. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de abril, por Feijão.